Eles disseram que não tinham dinheiro para vir ao meu casamento, então eu vi as fotos do cruzeiro deles. Eu sou Naomi, 32 anos, e trabalho gerenciando projetos de tecnologia. Quando minha mãe ligou para dizer que não poderia pagar a passagem para o meu casamento, senti aquela dor familiar. Nosso relacionamento sempre foi complicado, mas eu me esforçava tanto para diminuir as distâncias entre nós. Engoli minha decepção e disse que entendia. Como eu poderia saber que 3 semanas depois, uma simples notificação do Facebook revelaria a verdade que mudaria tudo? Antes de continuar minha história, me deixe saber de onde você está assistindo nos comentários abaixo. Se isso já ressoa com você, por favor, aperte o botão de curtir e se inscreva para ouvir mais histórias sobre traição familiar e encontrar forças quando menos esperamos. Crescendo em Chicago em um bairro de classe média, minha infância começou bem normal. Vivíamos em uma casa modesta de 3 quartos com um pequeno quintal onde eu passava horas brincando com nosso Golden Retriever, Max. Meu pai, Thomas, trabalhava como engenheiro e minha mãe, Eleanor, era assistente administrativa em uma faculdade comunitária local. Minha irmã, Jéssica, era 3 anos mais nova que eu, e por fora provavelmente parecíamos como qualquer família americana. Tudo mudou quando eu tinha 10 anos. Ainda lembro da noite em que meus pais me chamaram para conversar na sala. A televisão estava desligada, o que era incomum para uma sexta-noite, e havia uma tensão no ar que mesmo criança eu conseguia reconhecer. Naomi, meu pai, começou, sua voz tremulando ligeiramente. Sua mãe e eu decidimos que não vamos mais morar juntos. O divórcio foi conturbado. Havia discussões gritadas atrás de portas fechadas que eu fingia não ouvir, telefonemas sussurrantes e trocas tensas durante as idas e vindas. Em 6 meses minha mãe anunciou que ela, Jéssica e eu nos mudaríamos para Michigan para viver com minha avó Margaret. Será melhor para todos, ela explicou enquanto eu chorava no meu quarto cercada de caixas meio vazias. Sua avó tem uma casa maior e estaremos mais perto da família. Eu não queria deixar minha escola, meus amigos ou meu pai. Mas eu não tinha escolha. Papai prometeu que visitaria frequentemente, mas depois que se casou novamente 1 ano depois e teve 2 filhos com sua nova esposa, essas visitas se tornaram cada vez mais raras. Eventualmente pararam completamente, substituídas por cartões de aniversário ocasionais e telefonemas constrangedores nos feriados. Viver com a vovó Margaret era confortável de muitas maneiras. Sua casa era realmente maior, uma casa espaçosa de 4 quartos em um bom subúrbio de Detroit. Ela tinha dinheiro da venda da empresa de manufatura do meu avô depois que ele faleceu quando eu tinha apenas 3 anos. Mas o cenário emocional da nossa nova casa era complicado. Desde o início havia uma dinâmica estranha. Minha mãe e Jéssica formavam uma unidade fechada, frequentemente me excluindo de suas atividades. Elas iam fazer compras juntas, faziam noites de cinema enquanto eu estava fazendo lição de casa e compartilhavam piadas internas das quais eu nunca fazia parte. Quando eu tentava me juntar, sempre havia alguma razão pela qual eu não podia. Isso é só para mim e a Jace, mamãe dizia. Você não ia gostar mesmo. Você é muito séria como seu pai. Ser comparada ao meu pai nunca era um elogio aos olhos da minha mãe. Com o passar dos anos me tornei a prática, a responsável, aquela que ajudava a vovó com as tarefas enquanto mamãe e Jéssica criavam laços. Aprendi a cozinhar, a cuidar das tarefas domésticas, a ser autossuficiente por necessidade, não por escolha. Me tornei a mini adulta da família aos 11 anos. Quando completei 16 anos, consegui meu primeiro emprego em uma livraria local. Adorava a independência que isso me dava e comecei a guardar dinheiro para a faculdade, determinada a construir minha própria vida. Minha mãe, que estava cronicamente subempregada desde o divórcio, frequentemente pedia dinheiro emprestado das minhas economias minguadas. Só $20 para a gasolina, Naomi. Vou te devolver na sexta. Preciso de $50 para a excursão escolar da Jéssica. Você sabe como essas experiências são importantes para ela. O dinheiro nunca era devolvido e gradualmente percebi que era esperado que eu contribuísse para casa. Enquanto isso, notei que mamãe e Jéssica sempre pareciam ter dinheiro para manicures, roupas novas ou ingressos para shows. Para minha formatura do ensino médio, mamãe prometeu uma celebração especial. Vamos naquele restaurante italiano que você adora, ela disse. Só nós 4. Vai ser perfeito. O dia chegou e me arrumei, animada com esse raro reconhecimento da minha conquista. 2 horas antes da reserva, mamãe entrou no meu quarto. Querida, sinto muito, mas a Jéssica não está se sentindo bem, vamos ter que remarcar. Depois descobri através de uma postagem nas redes sociais de uma amiga que Jéssica tinha na verdade ido a uma festa naquela noite. Quando confrontei mamãe, ela ficou na defensiva. Ela estava doente mais cedo, mas se sentiu melhor. Eu deveria ter forçado ela a ficar em casa só porque você queria um jantar chique? Podemos comemorar em outro momento. Esse outro momento nunca chegou. Cenários similares se repetiram na formatura da faculdade, meu aniversário de 25 anos e inúmeros outros marcos. Sempre havia uma desculpa, sempre uma razão pela qual minhas conquistas eram ignoradas ou minhas necessidades despriorizadas.
Apesar de tudo isso, continuei mantendo um relacionamento com minha família. Ligava semanalmente e mandava presentes carinhosos para aniversários e feriados, e visitava Michigan várias vezes por ano. Ajudei mamãe a navegar candidaturas de emprego quando estava entre posições, passei horas no telefone ajudando Jéssica com redações para a faculdade, e até contribuí para a festa de 80 anos da minha avó quando mamãe alegou que não podia pagar sua parte. Você ganha bem agora, ela dizia. Não é nada demais para você ajudar. E eu realmente ganhava bem. Depois da faculdade, tinha voltado para Chicago e construído uma carreira bem-sucedida em gerenciamento de projetos para uma empresa de tecnologia. Tinha trabalhado duro, economizado cuidadosamente e criado uma vida estável para mim. Mas não importava quanto eu desse emocional ou financeiramente, nunca parecia ser suficiente para garantir meu lugar na família. Cada vez que visitava Michigan, voltava para Chicago me sentindo esgotada, questionando a mim mesma. Eu era sensível demais? Estava esperando demais? Havia algo fundamentalmente não amável em mim que fazia minha própria mãe e irmã me manterem à distância? Ainda assim, continuei tentando. Continuei ligando. Continuei visitando. Continuei esperando que algum dia, de alguma forma, as coisas mudassem. Há 4 anos, minha empresa me enviou para uma conferência de tecnologia em Boston. Estava programada para falar em um painel sobre implementação de metodologias ágeis em organizações tradicionais, um tópico no qual me tornará algo como uma especialista. Depois da minha sessão, um homem alto de olhos gentis se aproximou com perguntas sobre minha apresentação. Trabalho para um escritório de advocacia que está tentando modernizar seus sistemas de gerenciamento de projetos, ele explicou. Tudo o que você descreveu é exatamente com o que estamos lutando. Seu nome era Daniel, e ele era chefe de transformação digital em um prestigioso escritório de advocacia. Trocamos cartões de visita e concordamos em nos encontrar para um café no dia seguinte para continuar nossa conversa. O que deveria ser uma reunião profissional rápida se transformou em uma discussão de 3 horas que fluiu do trabalho para livros, viagens e família. Havia uma facilidade em conversar com Daniel que eu raramente experimentara. Ele escutava, realmente escutava, de uma forma que me fazia sentir valorizada. Quando cautelosamente compartilhei um pouco da minha história familiar, esperando a resposta constrangedora usual, ele compartilhou suas próprias experiências com empatia e compreensão. Dinâmicas familiares podem ser tão complexas, ele disse. E as narrativas com que crescemos moldam como nos vemos, às vezes de maneiras que nem reconhecemos. Vivíamos em cidades diferentes, eu em Chicago e ele em Boston, mas começamos a namorar à distância. A cada fim de semana alternado, um de nós voava para a cidade do outro. Explorávamos museus, experimentávamos novos restaurantes e passávamos horas conversando. Pela primeira vez na vida, me senti verdadeiramente vista e aceita. Daniel vinha de uma família unida. Seus pais eram casados há 40 anos e ele e seus 2 irmãos se falavam quase diariamente. A primeira vez que ele me levou para casa para conhecê-los, fiquei sobrecarregada com o carinho com que me receberam. Sua mãe me abraçou como se eu já fosse parte da família, e seu pai fez perguntas atenciosas sobre meu trabalho. Genuinamente interessado nas minhas respostas. É assim que famílias normais são. Sussurrei para Daniel naquela noite enquanto nos preparávamos para dormir no quarto da infância dele. Não sei sobre normal, ele disse gentilmente. Mas é assim que famílias amorosas podem ser. Conforme nosso relacionamento crescia, Daniel lutava para entender meus esforços contínuos com minha própria família apesar da constante decepção. Por que você continua tentando tanto com pessoas que não parecem te valorizar? Ele perguntou, depois de uma ligação particularmente difícil com minha mãe. Porque eles são minha família, eu disse simplesmente. E continuo esperando que algum dia será diferente. Daniel não insistiu, mas eu podia perceber que ele se preocupava com como esses relacionamentos me afetavam. Ele era protetor sem ser controlador, apoiador sem ser julgador. Depois de 2 anos namorando à distância, Daniel recebeu uma proposta de posição em um escritório de advocacia de Chicago. Acho que é hora de vivermos na mesma cidade, ele disse. E prefiro me mudar para você do que pedir para você deixar a empresa que ama. 6 meses depois que ele se mudou para Chicago, numa noite fresca de outono no lago Michigan, Daniel me pediu em casamento. Ele havia organizado um jantar privado num terraço com vista para a água, com as luzes da cidade piscando ao nosso redor. Você me ensinou como é a resiliência, ele disse ajoelhando diante de mim. Você me mostrou como amar sem condições. Quero construir uma vida com você, Naomi. Quer se casar comigo? Através de lágrimas de alegria, eu disse sim. Planejar nosso casamento trouxe tanto entusiasmo quanto ansiedade. Decidimos por um casamento de destino em San Diego, escolhendo um local lindo com vista para o Oceano Pacífico. O clima seria perfeito em maio e adorávamos a ideia de dar aos nossos convidados mini-férias. Quando chegou a hora de criar nossa lista de convidados, hesitei sobre os nomes dos membros da minha família. Você acha que eles virão? Perguntei ao Daniel. Não sei, ele disse honestamente.
mas acho que você vai se arrepender se não os convidar. Enviei convites formais para minha mãe, irmã, avó e membros da família estendida, seguindo com ligações pessoais para cada uma delas. A resposta da minha mãe foi caracteristicamente não comprometida. Parece lindo, querida, ela disse. Mas a Califórnia é tão longe, e voos são tão caros hoje em dia. Sei que é pedir muito, eu disse. Mas significaria o mundo para mim ter vocês lá. Se dinheiro for um problema, Daniel e eu ficaríamos felizes em ajudar com os voos. Absolutamente não, ela respondeu secamente. Não vou aceitar caridade da minha própria filha para o casamento dela. Vamos dar um jeito. Nos meses seguintes, mamãe oscilava entre entusiasmo e hesitação. Uma semana ela ligava perguntando sobre códigos de vestimenta e recomendações de hotel, e na próxima suspirava sobre a dificuldade de conseguir folga do trabalho, embora estivesse entre empregos novamente. Jéssica foi mais direta em seu desinteresse. Um casamento de destino é meio egoísta, você não acha? Ela disse durante uma de nossas raras conversas telefônicas. Nem todo mundo pode se dar ao luxo de largar tudo e voar pelo país para seu grande dia. Apesar dessas reações, mantive a esperança. Sonhava em ter minha família no meu casamento desde pequena brincando de boneca com um véu improvisado. Queria que minha mãe me ajudasse a me arrumar, ver orgulho em seus olhos enquanto eu caminhava pelo corredor. Queria que minha irmã ficasse ao meu lado como dama de honra, reparar um pouco da distância entre nós através dessa experiência compartilhada. Daniel e eu passamos meses planejando cada detalhe. Escolhemos uma cerimônia pequena e íntima com apenas 60 convidados. Trabalhamos horas extras e cortamos gastos para economizar para o casamento que imaginávamos. Selecionamos fornecedores locais, escrevemos votos pessoais e criamos sacolas de boas-vindas para nossos convidados de fora da cidade. Conforme o prazo para a confirmação de presença se aproximava, eu verificava o correio ansiosamente todos os dias. A família do Daniel respondeu prontamente com aceitações entusiasmadas. Amigos da faculdade e do trabalho confirmaram sua presença, mas os cartões de resposta da minha família permaneciam conspicuamente ausentes. Talvez estejam apenas atrasados, Daniel sugeriu, embora eu pudesse ouvir a dúvida em sua voz. Liguei para minha mãe novamente, tentando soar casual. Só confirmando sobre as confirmações do casamento. O local precisa de um número final em breve. Estávamos querendo conversar com você sobre isso, ela disse. Deixe-me ligar de volta amanhã quando tiver mais tempo. Essa ligação de volta nunca veio. 3 semanas antes do casamento, eu estava na minha mesa revisando cronogramas com nossa organizadora quando meu telefone tocou. Vendo o nome da minha mãe na tela, me desculpei e atendi com expectativa esperançosa. Oi, mãe. Você recebeu as informações que mandei sobre o bloco de hotel? Houve uma pausa do outro lado da linha e imediatamente senti o que estava vindo. Naomi, preciso conversar com você sobre o casamento, ela começou, sua voz assumindo aquele tom particular que usava ao dar notícias decepcionantes. Jéssica e eu olhamos nossas finanças e simplesmente não podemos pagar o voo para a Califórnia agora. Tentamos fazer dar certo, mas com os custos do hotel e tudo mais, simplesmente não é possível. Meu coração afundou. Apesar de me preparar para essa possibilidade, ouvir as palavras ainda se sentiu como um golpe físico. Mas eu ofereci ajudar com os voos, eu disse, lutando para manter minha voz firme. Essa oferta ainda vale. É realmente importante para mim ter vocês lá. Não podemos aceitar isso, ela respondeu firmemente. Temos nosso orgulho, Naomi. Não podemos fazer você pagar para nós irmos ao seu casamento. O que as pessoas pensariam? Não me importo com o que as pessoas pensariam, eu disse, uma rara irritação surgindo na minha voz. Ninguém nem saberia. Só quero minha família lá no dia mais importante da minha vida. Não é só o dinheiro, ela continuou, ignorando minha emoção crescente. Sua avó não está se sentindo bem o suficiente para esse tipo de viagem. E Jéssica acabou de começar um emprego novo e não pode tirar folga. Essa era a primeira vez que eu ouvia sobre qualquer um desses problemas. Apesar de ter falado com minha avó na semana anterior quando ela mencionou atividades do clube de jardinagem e uma viagem próxima para a casa de lago de uma amiga. Entendo, eu disse, não entendendo nada. Estaremos lá em espírito, minha mãe acrescentou alegremente. Talvez possamos fazer uma dessas videochamadas para podermos assistir. E faremos uma pequena comemoração quando você vier nos visitar. Jéssica pegou o telefone em seguida, seu tom uma mistura ensaiada de pesar e praticidade. É uma droga, mas essa é a vida adulta, né? Nem tudo funciona do jeito que queremos. Você vai se divertir muito sem nós. A família do Daniel é muito mais chique que a nossa mesmo. Eles provavelmente ficarão aliviados de não ter que se misturar conosco, plebeus. Encerrei a ligação o mais rápido possível, depois sentei na minha mesa com lágrimas escorrendo pelo rosto. A organizadora do casamento, vendo meu sofrimento, discretamente se retirou para me dar privacidade. Daniel me encontrou lá 20 minutos depois, ainda chorando. Contei sobre a conversa, tentando relatar os fatos sem emoção, mas falhando miseravelmente. Eu deveria ter esperado isso, eu disse entre soluços.
É o mesmo padrão que sempre tivemos. Não sei por que pensei que meu casamento seria diferente. Daniel me abraçou forte, sua própria raiva visível sob sua preocupação. Você tinha todo o direito de esperar que sua família estivesse lá por você no nosso dia de casamento. Não há nada irracional sobre essa esperança. Naquela noite, aconchegados no nosso sofá com comida chinesa e uma garrafa de vinho, chorei novamente. Estou sendo egoísta? Deveríamos ter feito um casamento local em vez de San Diego? Naomi Daniel disse firmemente. Escolhemos San Diego porque adoramos lá e podíamos pagar. Você ofereceu ajudar com os voos. Fez tudo possível para incluí-las. Isso não é sobre localização ou dinheiro. Você sabe disso. No fundo, eu sabia. Mas admitir que minha família simplesmente não me priorizava o suficiente para fazer o esforço era doloroso demais para reconhecer completamente. As próximas semanas foram um borrão de preparativos finais do casamento. Os pais do Daniel, sentindo minha dor, fizeram de tudo para me fazer sentir amada. Sua mãe ligava diariamente com pequenas perguntas e observações sobre os planos do casamento. Seu pai me mandou uma carta linda sobre como estavam orgulhosos de me receber na família. Podemos não ser seu sangue, ele escreveu, mas somos sua família agora em todos os sentidos que importam. Na manhã do nosso casamento, acordei numa suíte linda com vista para o oceano. Daniel tinha ficado em outro quarto, honrando a tradição de não nos vermos antes da cerimônia. Sua mãe e cunhadas vieram me ajudar a me arrumar, trazendo mimosas e café da manhã. Seu cabelo está lindo, a mãe do Daniel disse enquanto a cabeleireira dava os últimos toques no meu penteado. Queria ter suas ondas naturais. Enquanto ela me ajudava a vestir meu vestido, pensei em como minha própria mãe deveria estar lá me fechando o zíper, talvez compartilhando histórias sobre seu próprio dia de casamento. A ausência se sentia como uma presença física no quarto. A irmã do Daniel notou minha expressão no espelho. Ei, ela disse gentilmente. Hoje é sobre você e o Daniel e a vida que vocês estão construindo juntos. Foque nessa alegria. Todo o resto é só ruído de fundo. Ela estava certa, claro. E conforme caminhei pelo corredor em direção ao Daniel, vendo seus olhos se iluminarem ao me ver, senti uma onda de pura felicidade que temporariamente afastou a tristeza. A cerimônia foi linda, pessoal e emocionante. Trocamos votos que escrevemos nós mesmos, prometendo construir uma família baseada em confiança, respeito e amor incondicional. Na recepção, cercada por amigos e a família do Daniel, fiz um esforço consciente para estar presente e aproveitar a celebração. Dançamos, rimos e brindamos ao nosso futuro. O pai do Daniel fez um discurso emocionante que trouxe lágrimas aos olhos de todos. Para Daniel e Naomi ele concluiu, erguendo seu copo. Que vocês sempre sejam o porto seguro e a maior aventura um do outro. Não houve discurso do meu lado da família. Nenhuma dança mãe-filha. Nenhum brinde de irmã. A mesa reservada para minha família permaneceu conspicuamente vazia durante toda a noite, um lembrete visual de sua ausência. No final da noite, enquanto a celebração continuava ao nosso redor, Daniel e eu escapamos para a praia para um momento tranquilo sozinhos. Você está bem? Ele perguntou, seu braço ao redor da minha cintura enquanto observávamos as ondas quebrarem na costa. Sim e não, respondi honestamente. Hoje foi o dia mais feliz da minha vida, me casando com você. Mas ainda há essa dor. Não consigo deixar de me perguntar por que não sou suficiente para elas fazerem um esforço. Daniel beijou minha testa. Essa é a perda delas. E isso diz tudo sobre elas e nada sobre você. Voltamos à recepção determinados a focar no amor que nos cercava, em vez do amor que foi negado. E na maior parte, conseguimos. Mas conforme partimos para nossa lua de mel no dia seguinte, não consegui afastar a dor persistente, o sentimento de que mesmo no meu dia de casamento, tinha sido novamente considerada indigna da presença da minha família. 2 semanas depois de voltar da nossa lua de mel em Bali, estava me readaptando à vida normal. A melancolia pós-casamento me atingiu mais forte que o esperado, parcialmente devido à decepção após meses de planejamento, e parcialmente devido à dor contínua sobre a ausência da minha família. Naquele sábado de manhã, estava tomando café e distraidamente navegando pelo Facebook enquanto Daniel fazia o café da manhã. Minha tia Janete, irmã da minha mãe que morava na Flórida, tinha postado um novo álbum de fotos. Cliquei nele sem pensar muito, esperando ver as fotos usuais do jardim ou do gato dela. O que vi em vez disso fez minha xícara de café escorregar da minha mão e se estilhaçar no chão. A primeira foto mostrava minha mãe, irmã, avó e vários outros membros da família em pé no deck de um navio de cruzeiro massivo, drinks na mão, sorrindo amplamente para a câmera. Minha mãe usava um chapéu de aba larga e óculos de sol de grife que nunca tinha visto antes. Jéssica estava fazendo sinal de paz, parecendo despreocupada e feliz. Minha avó, supostamente não bem o suficiente para viajar, estava em pé sem ajuda no centro do grupo, radiante. A legenda dizia, dia 1 do nosso cruzeiro no Caribe. Tão abençoados de ter toda a família junta para essa viagem especial. Minhas mãos tremendo, rolei por mais fotos. Lá estava minha mãe num bar à beira da piscina, coquetel erguido em um brinde.
Lá estava Jéssica fazendo parasailing sobre águas turquesa. Lá estava minha avó participando do que parecia ser uma competição de dança no deck principal do navio. Foto após foto mostrava elas aproveitando refeições elaboradas, excursões em terra e entretenimento noturno. Numa imagem particularmente dolorosa, estavam todas arrumadas para uma noite formal, minha mãe usando um vestido de gala caro. O golpe final veio quando notei as datas nas postagens. O cruzeiro tinha partido 3 dias antes do meu casamento e retornado uma semana depois. Elas não tinham sido incapazes de pagar voos para meu casamento. Tinham escolhido fazer um cruzeiro de luxo no Caribe em vez disso. Enquanto encarava a evidência da decepção delas, outra notificação apareceu. Minha tia tinha marcado minha mãe no álbum. Clicando no perfil da minha mãe, descobri mais fotos que ela tinha compartilhado com configurações de privacidade limitadas, mantendo-as escondidas de mim. Sua própria legenda dizia: melhor férias em família de todas. Tão grata por esse tempo com minha mãe e filha. O chão pareceu cair debaixo de mim. Elas tinham deliberadamente me excluído de férias em família programadas durante meu casamento. Tinham mentido repetida e elaboradamente sobre suas razões para não comparecer. E tinham tido cuidado para esconder a evidência, embora a marcação descuidada da minha tia tivesse exposto a decepção delas. Devo ter feito algum som porque Daniel veio correndo da cozinha. Ele me encontrou no sofá, telefone agarrado na mão, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Naomi, o que aconteceu? Você está bem? Sem palavras, entreguei meu telefone. Ele sentou ao meu lado, rolando pelas fotos, sua expressão mudando de confusão para descrença para raiva. Elas foram num cruzeiro. Durante nosso casamento, sua voz era incrédula. Um cruzeiro no Caribe. Depois que disseram que não podiam pagar voos para San Diego, assenti, incapaz de falar através do nó na garganta. E sua avó, que supostamente estava doente demais para viajar, está fazendo chachá no deck de um navio de cruzeiro. Outro aceno. Daniel colocou o telefone cuidadosamente como se pudesse explodir. Sua mandíbula estava tensa, um músculo se contraindo na bochecha como acontecia quando estava realmente bravo. Isso vai além de machucante, Naomi. Isso é crueldade deliberada. O choque estava dando lugar a uma dor tão aguda que parecia física. Por que fariam isso? Por que ir a tais extremos para evitar meu casamento, mas depois gastar o que deve ter sido milhares de dólares num cruzeiro? Por que mentir? Por que esconder? Daniel me puxou para perto enquanto eu desabava completamente, meu corpo tremendo com soluços. Todos os anos fazendo desculpas para o comportamento delas, de aceitar menos do que merecia, de esperar por mudança, vieram desabando ao meu redor. A verdade era inegável agora, capturada naquelas fotos sorridentes. Minha própria mãe tinha escolhido férias sobre meu casamento e tinha mentido na minha cara sobre isso. Sempre soube que não era prioridade, sussurrei quando consegui falar novamente. Mas nunca pensei que seriam tão deliberadamente cruéis. Daniel ficou em silêncio por um longo momento, sua mente de advogado claramente trabalhando em algo. Finalmente ele falou, sua voz cuidadosa. Naomi, há algo mais acontecendo aqui. Isso não é só sobre seu casamento ou mesmo sobre o padrão típico de comportamento delas. Isso parece calculado. O que você quer dizer? Pense sobre isso. Elas não só recusaram vir ao casamento, planejaram uma alternativa elaborada exatamente ao mesmo tempo envolvendo múltiplos membros da família. Deliberadamente esconderam de você. Isso sugere um nível de coordenação e intencionalidade que vai além da falta de consideração usual delas. Ele estava certo. Isso era diferente do comportamento passado delas. Isso parecia orquestrado, quase punitivo. Mas por quê? O que poderia possivelmente justificar tal ação? Como se lendo meus pensamentos, Daniel continuou. Há algo acontecendo na sua família que poderia explicar isso? Mudanças nas circunstâncias? Eventos próximos? Conflitos que você não mencionou? Comecei a balançar a cabeça, depois pausei. Meu aniversário de 35 anos está chegando em alguns meses, mas não vejo como isso seria relevante. A expressão do Daniel mudou, um olhar de realização surgindo. Seu aniversário de 35 anos, ele repetiu lentamente. Naomi, há algo que preciso te contar. Daniel respirou fundo, suas expressões sérias de uma forma que fez meu coração acelerar. Qualquer coisa que ele estava prestes a dizer, eu sabia que mudaria tudo. Alguns meses atrás, encontrei um colega da faculdade de Direito num evento da Ordem dos Advogados. Ele se especializa em direito sucessório e trabalha para um escritório em Detroit. Estávamos conversando e quando mencionei você e que íamos nos casar, sua expressão mudou. Ele perguntou se seu sobrenome era Martinez e se sua avó era Margarete Martinez. Assenti, confusa sobre onde isso estava indo. Ele se conteve imediatamente e mudou de assunto, mas estava claro que reconhecia sua família. Mais tarde, depois de algumas bebidas, ele mencionou que tinha trabalhado num plano sucessório interessante para uma cliente rica que tinha vendido uma empresa de manufatura. Ele não citou nomes, mas os detalhes combinavam com o que você me contou sobre sua avó. E daí? Perguntei, um nó se formando no meu estômago.
Segundo ele, essa cliente tinha estabelecido um fundo fiduciário para seus netos que distribuiria bens substanciais quando completassem 35 anos. Ele mencionou porque era uma especificação de idade incomum, a maioria dos fundos distribui aos 21 ou 25. Minha mente estava acelerada. Você está dizendo que minha avó tem dinheiro guardado para mim que eu não sabia? Daniel assentiu. Baseado no que meu colega deixou escapar, parece que sua avó estabeleceu um fundo fiduciário significativo para os netos dela para ser distribuído quando completarem 35 anos. Que para você é 3 meses a partir de agora. Terminei, as implicações me atingindo como um golpe físico. Não mencionei antes porque parecia informação privilegiada que meu colega não deveria ter compartilhado, e não queria criar esperança sobre dinheiro que poderia não existir ou que poderia vir com condições. Mas agora com o que aconteceu, você acha que isso está conectado? Perguntei, embora já estivesse vendo o padrão eu mesma. Acho que vale a pena considerar. Sua família de repente faz um cruzeiro caro exatamente quando você está se casando depois de dizer que não podem pagar com parecer. Sua avó, que supostamente estava doente demais para viajar ao seu casamento, está bem o suficiente para um cruzeiro. Isso acontece poucos meses antes de você potencialmente receber uma herança significativa. Me recostei no sofá tentando processar essa nova informação. Então o que? Elas estão tentando me deixar tão brava que eu corte contato com a família antes do meu aniversário para que eu não receba a herança? Daniel deu de ombros. Ou estão tentando te machucar o suficiente para que você não questione porque de repente se distanciaram de você depois do seu aniversário. Se gradualmente se afastassem agora, citando sentimentos feridos sobre o drama do casamento, você poderia não conectar isso à distribuição do fundo depois. Quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. A decepção elaborada, o timing, o envolvimento de múltiplos membros da família, tudo apontava para um esforço coordenado. A mais eu disse lentamente, memória surgindo. Ano passado, quando mamãe estava tendo problemas para pagar a hipoteca, ela mencionou que a vovó tinha assinado como avalista na casa. Ofereci ajudar, mas ela recusou, dizendo que a vovó tinha arranjado um acordo com o banco. As sobrancelhas do Daniel se ergueram. Então sua avó pode estar apoiando sua mãe financeiramente de formas significativas. E Jéssica também, provavelmente. Ela nunca pareceu ter dificuldades apesar de mudar de emprego frequentemente e morar num apartamento caro. Sempre presumi que ela era apenas melhor com dinheiro que a mamãe, mas e se? E se sua avó tem apoiado ambas o tempo todo? Daniel terminou. E elas estão preocupadas que se você receber sua parte do fundo, esse apoio pode diminuir. Era como peças de um quebra-cabeça de repente se encaixando. As décadas de distância emocional, a priorização consistente da Jéssica sobre mim, as dinâmicas estranhas sempre que dinheiro era discutido. Nunca tinha sido apenas sobre conflitos de personalidade ou minha semelhança com meu pai. Havia um elemento financeiro que eu nunca suspeitara. Mas por que a vovó estabeleceria um fundo para mim se fosse deixar ela sabotarem meu relacionamento com a família? Perguntei, ainda lutando para entender tudo. Talvez ela não saiba o que estão fazendo, Daniel sugeriu. Ou talvez o fundo foi estabelecido há muito tempo, antes das dinâmicas familiares evoluírem para onde estão agora. Fundos podem ser difíceis de mudar uma vez estabelecidos. Me levantei e comecei a andar de um lado para outro, raiva substituindo o choque. Então elas deliberadamente faltaram ao meu casamento, mentiram na minha cara e fizeram um cruzeiro de luxo em vez disso. Tudo para sabotar meu relacionamento com minha avó antes que eu pudesse receber uma herança que ela pretendia para mim. A expressão do Daniel estava sombria. Parece calculado e cruel, mas baseado na evidência, é uma possibilidade que precisamos considerar. Parei de andar e o encarei. O que devemos fazer? Daniel pensou por um momento. Primeiro precisamos verificar se o fundo realmente existe e quais são seus termos. Posso entrar em contato com alguns contatos no direito sucessório que podem nos ajudar a navegar isso. Se há um fundo, você tem direitos legais como beneficiária independentemente do seu relacionamento pessoal com sua avó. E se existir, então precisamos decidir como proceder. Poderíamos confrontar sua família diretamente, embora isso traga riscos. Ou poderíamos esperar até seu aniversário e ver o que acontece. Ou poderíamos adotar uma abordagem legal mais formal. Minha mente estava girando com implicações, possibilidades e um profundo senso de traição que eclipsava qualquer coisa que eu tinha sentido antes. Todos aqueles anos me sentindo como uma estranha na minha própria família, de questionar meu valor, de fazer desculpas para o comportamento delas, entraram em foco agudo. Não tinha sido minha imaginação. Tinha havido um esforço calculado para me manter à distância, e agora eu entendia pelo menos parte da razão. Quero saber meus direitos, eu disse firmemente. Se a vovó pretendia que eu recebesse essa herança, então eu deveria recebê-la independentemente do que mamãe e Jéssica fizeram para interferir. Daniel assentiu. Concordo. E Naomi, qualquer coisa que descobrirmos, lembre-se que nada disso reflete seu valor como pessoa. O fato de elas irem a tais extremos diz tudo sobre elas e nada sobre você. Respirei fundo, me acalmando. Ligue para seu amigo advogado.
Agora, Daniel pegou seu telefone e descou. Enquanto ele explicava a nossa situação para seu colega, eu encarei as fotos ainda visíveis na tela do meu telefone. Minha família sorrindo e comemorando sem mim, deliberadamente escolhendo férias sobre meu casamento, tudo enquanto mentiam na minha cara. A dor ainda era aguda, mas agora estava se endurecendo em algo mais forte. Determinação. Qualquer coisa que viesse a seguir, eu não faria mais desculpas para o comportamento delas. Não questionaria mais meu próprio valor baseado no tratamento delas. E não permitiria mais que me manipulassem e enganassem sem consequências. O colega do Daniel, James, confirmou nossas suspeitas. Depois de fazer algumas investigações discretas, ele descobriu que minha avó tinha de fato estabelecido um fundo para seus netos com distribuições a serem feitas quando cada um completasse 35 anos. O valor era substancial, vários milhões de dólares para cada neto, representando nossa porção dos lucros da venda da empresa do meu avô. Pelo que posso reunir, James explicou durante uma conferência telefônica no dia seguinte, o fundo é irrevogável, significando que sua avó não pode mudar os termos mesmo que quisesse. Contanto que você esteja viva no seu aniversário de 35 anos, você tem direito legal à sua distribuição. Minha mãe ou irmã poderiam ter acesso ao dinheiro? Perguntei. Não diretamente, James respondeu. Mas se sua avó tem apoiado elas com seus próprios fundos, ela pode ter menos para dar se sua porção for distribuída como planejado. Ou elas podem estar preocupadas com influência, que você poderia persuadir sua avó a mudar seu testamento em relação ao restante de sua propriedade. Daniel, que estava fazendo anotações, olhou para cima. Quais são as opções da Naomi aqui? Você tem várias, James disse. Poderia esperar até seu aniversário e ver se a distribuição acontece como planejado. Poderia confrontar diretamente sua avó e perguntar sobre o fundo. Ou poderia enviar uma carta formal através de um advogado, notificando sua família que está ciente do fundo e espera que seus direitos como beneficiária sejam honrados. Considerei essas opções cuidadosamente. Esperar parecia passivo, permitindo que minha família continuasse sua decepção. Um confronto direto poderia levar a mais mentiras ou manipulação. A abordagem legal formal parecia fria, mas também clara e inequívoca. Acho que quero que elas saibam que eu sei, eu disse finalmente. Não através de um advogado, pelo menos não ainda. Mas quero que entendam que vi através da decepção delas. Depois de discutir estratégia com Daniel e James, decidi por uma abordagem simples. Enviaria um e-mail para minha mãe, irmã e avó, incluindo capturas de tela das fotos do cruzeiro. Seria direta, mas não acusatória. Deixando a evidência falar por si. Com Daniel ao meu lado para apoio moral, compus o e-mail. Vi as fotos do cruzeiro no Caribe de vocês, que agora entendo foi programado durante meu casamento. Também estou ciente do fundo estabelecido pela vovó com distribuições para ocorrer no meu aniversário de 35 anos. Consultei um advogado sobre meus direitos como beneficiária. Por favor, direcionem qualquer comunicação futura para mim através do meu advogado. Anexei capturas de tela das fotos mais incriminadoras, incluindo aquelas onde estavam claramente comemorando no que deveria ter sido meu dia de casamento. Adicionei as informações de contato do James. Então respirei fundo e apertei enviar. Você está bem? Daniel perguntou, apertando minha mão. Não respondi honestamente. Mas vou ficar. Em 5 minutos, meu telefone começou a tocar. Primeiro minha mãe, depois minha irmã, depois minha avó. Deixei todas as ligações irem para o correio de voz. Mensagens de texto seguiram em sucessão rápida. Da mamãe, Naomi, você precisa me ligar agora mesmo. Isso é tudo um mal-entendido. Da Jéssica, exagero como sempre. Você não tem ideia do que está falando. De várias tias e tios. Assuntos de família devem ficar dentro da família. Você está cometendo um erro terrível. Pense no que está fazendo. Coloquei meu telefone no silencioso e entreguei ao Daniel. Não posso lidar com isso agora. Ele assentiu, colocando-o virado para baixo na mesa de centro. Você não precisa. Elas podem esperar. 1 hora depois, a campainha tocou. Daniel olhou pelo olho mágico e se virou para mim surpreso. É sua avó. Meu coração acelerou. Ela voou para Chicago. Assim, do nada. Aparentemente sim. Você quer vê-la? Hesitei, depois assenti. Sim, mas quero que você fique comigo. Daniel abriu a porta para revelar minha avó parecendo menor e mais velha do que eu lembrava, sua expressão uma mistura de ansiedade e determinação. Naomi, ela disse, sua voz tremulando ligeiramente. Precisamos conversar. Fiz um gesto para ela entrar, mas permaneci em pé, mantendo distância. Como você sabia onde eu moro? Nunca te dei este endereço. Sua mãe tinha, ela respondeu, entrando e olhando ao redor. Esta é uma casa linda. Obrigada. Por que você está aqui, vovó? Ela suspirou pesadamente, afundando na beirada do nosso sofá. Recebi seu e-mail. Queria explicar pessoalmente. Explicar por que mentiu sobre estar doente demais para comparecer ao meu casamento enquanto estava na verdade num cruzeiro.
Ou explicar por que ninguém me contou sobre o fundo fiduciário que fica disponível no meu aniversário de 35 anos. Seus olhos se arregalaram. Então você sabe sobre o fundo. Como descobriu? Importa. O que importa é que minha própria família deliberadamente me enganou, me excluiu e priorizou férias sobre meu dia de casamento. E parece que isso foi tudo parte de um plano para me distanciar da família antes do meu aniversário, presumivelmente para tentar interferir com minha herança. Ela teve a decência de parecer envergonhada. Não foi assim, não exatamente. Então como foi exatamente? Minha avó olhou para suas mãos. Sua mãe e Jéssica. Elas sempre dependeram de mim financeiramente. Mais do que você sabe. Pago o aluguel da Jéssica. Cobri a hipoteca da sua mãe ano passado quando ela ia entrar em default. Financio o estilo de vida delas de formas que te chocariam. E eu deveria sentir pena delas por causa disso? Não, ela disse rapidamente. Só estou tentando explicar. Quando descobriram sobre a distribuição do fundo, ficaram preocupadas. Sua mãe especialmente. Ela se preocupou que se você recebesse uma quantia tão substancial, poderia me influenciar a parar de apoiá-las. Então a solução delas foi tentar danificar meu relacionamento com você, para garantir que eu fosse totalmente excluída da família. Ela pareceu aflita. Elas me convenceram que você não precisava do dinheiro, que estava indo tão bem sozinha com sua carreira e o Daniel. Disseram que o dinheiro seria melhor usado apoiando o novo empreendimento da Jéssica e a aposentadoria da sua mãe. E o cruzeiro. Como isso se encaixa nessa narrativa? Foi ideia da Jéssica, minha avó admitiu. Ela disse que seria melhor se estivéssemos todas indisponíveis durante seu casamento, que criaria distância naturalmente. Eu sabia que estava errado, mas elas foram tão insistentes. Sua mãe disse que você provavelmente não nos queria lá mesmo, que a família do Daniel era muito mais seu tipo de gente. Cada palavra era como uma ferida nova. A manipulação deliberada, a crueldade calculada, a forma como usaram o apoio financeiro da minha avó como alavanca. E você acreditou nelas. Depois de todos esses anos, ainda deixou elas falarem por mim, tomarem decisões sobre minha vida sem nem falar comigo diretamente. Lágrimas encheram seus olhos. Cometi tantos erros, Naomi. Permiti que sua mãe controlasse a narrativa sobre você por tempo demais. Sabia que algo não estava certo, mas era mais fácil concordar do que confrontar a verdade. Daniel, que havia estado silenciosamente observando, finalmente falou. Senhora Martinez, faltar ao casamento foi ideia sua ou delas? Inteiramente delas, ela disse enfaticamente. Eu queria ir, até tinha comprado um vestido. Mas Jéssica disse que enviaria sinais confusos, que precisávamos criar distância antes do aniversário da Naomi. E quando exatamente elas te contaram esse plano? Cerca de 6 meses atrás. Logo depois que a Naomi e você anunciaram a data do casamento. Me senti enjoada. Por 6 meses enquanto eu planejava meu casamento, esperando pela presença delas, elas estavam orquestrando minha exclusão. Quero ser clara sobre algo, eu disse, minha voz mais firme do que sentia. Nunca soube sobre o fundo. Nunca tive qualquer intenção de pedir dinheiro a você ou interferir em como você apoia mamãe e Jéssica. Tudo que sempre quis foi ser tratada como se pertencesse a essa família. Minha avó começou a chorar de verdade. Sinto muito, Naomi. Falhei terrivelmente com você. Quando seu avô estabeleceu esses fundos, ele pretendia que fossem presentes iguais para todos os netos, sem condições. Ele te amava tanto mesmo no pouco tempo que te conheceu. Ficaria de coração partido ao ver como as coisas se tornaram. O que acontece agora? Perguntei. A distribuição do fundo procederá como planejado no seu aniversário, ela disse firmemente. Isso é inegociável. Quanto ao resto, preciso fazer algumas mudanças. Sua mãe e Jéssica se aproveitaram da minha culpa e me manipularam por tempo demais. Enquanto ela falava, meu telefone começou a tocar novamente. O nome da minha mãe piscou na tela. Ela tem ligado sem parar desde que saí de Michigan, minha avó explicou. Ela sabe que estou aqui. Peguei o telefone e o desliguei completamente. Qualquer coisa que ela tenha a dizer, não estou pronta para ouvir. Minha avó assentiu. Entendo. Mas Naomi, espero que algum dia você possa estar disposta a reconstruir um relacionamento comigo, separado da sua mãe e irmã. Cometi erros terríveis, mas te amo. As palavras que eu ansiara ouvir por tantos anos agora soavam vazias diante de tamanha traição. Preciso de tempo, eu disse honestamente. Isso não é algo que posso simplesmente superar da noite para o dia. Claro, ela disse, levantando-se para partir. Só saiba que sua herança estará lá independentemente. É sua por direito. E nada que alguém faça pode mudar isso. Depois que ela saiu, Daniel me segurou enquanto eu processava a confirmação das nossas suspeitas. Minha própria mãe e irmã tinham orquestrado uma decepção elaborada, tudo para manter sua vantagem financeira. Tinham usado meu casamento, um dos dias mais importantes da minha vida, como peão no esquema delas. O que fazemos agora? Perguntei ao Daniel. Esperamos, ele disse simplesmente. A bola está no campo delas. Elas sabem que você sabe e sabem que você tem representação legal. Não há mais nada que precisamos fazer agora exceto cuidar de você.
Os próximos dias trouxeram uma enxurrada de mensagens da minha família. Minha mãe alternava entre raiva. Como você ousa ir pelas minhas costas? Manipulação. Você está entendendo completamente errado, e súplicas lacrimosas. Somos família. Deveríamos conseguir resolver isso. Jéssica foi mais direta em sua hostilidade. Você sempre foi egoísta. Agora está tentando arruinar tudo para todos os outros só porque pode. Não respondi a nada disso. Em vez disso, encaminhei cada mensagem para James, que documentou tudo para a potencial ação legal futura se necessário. Minha avó, fiel à sua palavra, começou a criar distância da minha mãe e irmã. Ela me ligou uma vez para me informar que tinha falado com os administradores do fundo para garantir que minha distribuição procederia sem interferência. Ela não pediu perdão ou por um relacionamento, respeitando minha necessidade de espaço. Conforme meu aniversário de 35 anos se aproximava, as mensagens da minha mãe e irmã ficaram mais desesperadas. Elas tentaram táticas diferentes: culpa, reconciliação, ameaças, barganha. Nada disso me abalou. A clareza que veio com entender suas verdadeiras motivações foi como finalmente colocar óculos depois de anos piscando através da névoa. Tinha passado minha vida inteira tentando ganhar o amor e a aceitação de pessoas que estavam ativamente trabalhando contra meus interesses. Nunca mais. 6 meses após descobrir a verdade sobre a decepção da minha família, sentei no escritório elegante no centro da cidade com Daniel e James, assinando a papelada final para oficialmente receber minha herança. O fundo tinha distribuído exatamente como planejado no meu aniversário de 35 anos. Apesar das tentativas desesperadas de última hora da minha mãe de alegar que eu era mentalmente instável e incapaz de gerenciar minhas próprias finanças. Parabéns, James disse, apertando minha mão. Seu avô ficaria orgulhoso de vê-la lidando com isso com tanta graça e maturidade. O valor era substancial, mais do que eu tinha imaginado. Suficiente para garantir nosso futuro e fazer algum bem real no mundo. Daniel e eu tínhamos passado semanas discutindo como melhor usar essa bênção inesperada. Quais são seus planos para os fundos? James perguntou enquanto reuníamos nossos documentos. Estamos estabelecendo uma fundação de bolsas de estudo, expliquei. Para jovens adultos de famílias fragmentadas que precisam de apoio para educação ou início de carreira, pessoas que, como eu, podem não ter o respaldo familiar que outros tomam como garantido. James assentiu approvingly. Isso é um tributo maravilhoso ao legado do seu avô. Do lado de fora, enquanto Daniel e eu caminhávamos para o almoço, reflete sobre o tumultuoso meio-ano atrás de nós. As batalhas legais tinham sido estressantes, mas ultimamente diretas. O cenário emocional tinha sido muito mais complexo para navegar. Como você está se sentindo? Daniel perguntou, apertando minha mão. Mais leve, respondi após um momento de reflexão. Como se tivesse posto para baixo um fardo que nem percebia que estava carregando. O processo de me desvencilhar das dinâmicas tóxicas da minha família tinha sido doloroso, mas necessário. Tinha passado meses em terapia, desfazendo décadas de manipulação e negligência emocional. Tinha lamentado pela família que ansiara, mas nunca realmente tivera. E gradualmente, tinha construído algo novo das cinzas dessas ilusões despedaçadas. Meu relacionamento com minha avó tinha cautelosamente evoluído. Falávamos mensalmente, cuidadosamente reconstruindo confiança. Ela tinha feito mudanças significativas em sua vida, incluindo exigir que minha mãe e irmã se sustentassem financeiramente pela primeira vez em suas vidas adultas. Foi uma transição rochosa para elas, recebida com ressentimento e acusações, mas minha avó permaneceu firme. Permiti seus piores comportamentos por tempo demais, ela me disse durante uma de nossas ligações. Pensei que estava ajudando, mas na verdade estava impedindo que se tornassem adultas autossuficientes e responsáveis. Isso para agora. Minha mãe e Jéssica não tinham aceitado essas mudanças graciosamente. Continuaram a me culpar por virar a vovó contra elas, recusando-se a reconhecer seu próprio papel na situação. Minha mãe tinha enviado uma carta, não se desculpando, mas explicando que tudo o que tinha feito foi para o benefício da Jéssica e que eu sempre fui mais independente e não precisava do mesmo nível de apoio. Foi a coisa mais próxima da honestidade que ela já oferecerá, embora viesse embrulhada em justificativas e desculpas. Eu tinha lido, reconhecido e arquivado, nem aceitando nem rejeitando sua perspectiva. Alguns relacionamentos, aprendi, não podem ser consertados, apenas gerenciados de uma distância segura. Daniel tinha sido minha rocha durante tudo, fornecendo apoio inabalável enquanto me permitia espaço para processar meus sentimentos. Sua família me abraçou ainda mais completamente, entendendo que as feridas da minha própria família eram profundas e oferecendo a aceitação incondicional que eu sempre ansiara. Estamos pensando em começar uma família, contei à minha terapeuta durante uma de nossas sessões. E estou aterrorizada de repetir os padrões com que cresci. O fato de você estar ciente desses padrões e ativamente trabalhando para entendê-los já te coloca milhas à frente, ela me tranquilizou. Você não está destinada a recriar seu passado. Essas palavras me deram coragem. E 3 meses atrás descobri que estava grávida.
Daniel e eu ficamos radiantes, embora minha alegria fosse tingida com tanto antecipação quanto ansiedade sobre me tornar mãe. Nunca farei nosso filho sentir que tem que ganhar meu amor, prometi ao Daniel enquanto deitávamos na cama uma noite, sua mão descansando protetoramente sobre minha barriga ainda lisa. Eles sempre saberão que são suficientes exatamente como são. Você será uma mãe incrível, ele sussurrou. Porque você sabe exatamente do que uma criança precisa. Amor incondicional, apoio consistente e comunicação honesta. Tudo que você teve que aprender da maneira difícil. Agora, sentada em frente ao Daniel no almoço, observando-o estudar o cardápio com sua consideração cuidadosa usual, senti uma onda de gratidão me lavar. Não teria conseguido passar por isso sem você, eu disse de repente. Ele olhou para cima, sua expressão se suavizando. Você é mais forte do que imagina, Naomi. Teria encontrado seu caminho eventualmente. Mas fico feliz que pude estar ao seu lado na jornada. Nosso filho nunca terá que se perguntar se é digno de amor, eu disse, tocando minha barriga onde nosso bebê crescia. Nunca terá que performar ou conquistar ou dar para ser valorizado. Não, não terá, Daniel concordou firmemente. Eles saberão que são amados simplesmente porque existem. Assim como você merece ser. Essa verdade simples que me escapara por tantos anos, agora parecia evidente por si só. Meu valor não estava ligado ao que eu podia fornecer ou quão útil podia ser para outros. Merecia amor e respeito simplesmente porque existia, assim como todo ser humano. O dinheiro da herança foi uma bênção, mas o verdadeiro presente foi a clareza que trouxe. Ao revelar a verdadeira natureza das dinâmicas da minha família, me libertou do ciclo sem fim de tentar ganhar amor que nunca foi dado livremente. Aprendi que família não é apenas sobre sangue, mas sobre quem aparece, quem conta a verdade, quem celebra suas alegrias e acalma suas tristezas. Daniel e sua família me mostraram como relacionamentos familiares saudáveis parecem. Meus amigos se uniram ao meu redor durante os meses difíceis de batalhas legais e processamento emocional. E agora, com nosso filho a caminho, eu tinha a chance de criar a família que sempre ansiara. Como devemos nomear o bebê se for menina? Daniel perguntou, mudando o assunto para território mais leve. Sorri pensando em todas as possibilidades à frente. Estava pensando talvez esperança ou fé. Ambos lindos, ele disse. Nomes que olham para frente e não para trás. Exatamente, respondi. Porque é para onde estamos indo. Para frente. Enquanto terminávamos nosso almoço e saíamos de volta para o sol, senti uma sensação de paz que uma vez pareceu impossível. O caminho tinha sido doloroso, as traições profundas, mas emergi mais forte, mais sábia e mais inteira do que jamais fora. A família que me causou tanta dor não me definia mais. Em vez disso, estava me definindo, criando limites onde necessário e abrindo meu coração onde era seguro fazê-lo. Você já teve que estabelecer limites difíceis com membros da família que não respeitavam seu valor? Como encontrou força para priorizar seu próprio bem-estar? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Cada jornada é única, mas podemos tirar força de saber que não estamos sozinhos nessas lutas. Se essa história ressoou com você, por favor, curta e se inscreva para mais conteúdo sobre cura de trauma familiar e construção de relacionamentos saudáveis. E compartilhe com alguém que possa precisar ouvir que merece amor sem ter que ganhá-lo. Obrigada por fazer parte dessa jornada comigo. E lembre-se, você é digno de respeito e amor exatamente como você é.